Boa noite, amadinhos do canal Nós Mulheres Brasileiras. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo assim, meio que parecido com o vídeo que nós fizemos na semana passada, porém com uma pequena diferença. Na semana passada, nós fizemos um vídeo contando um fato atual que estava acontecendo naquele momento e fazendo um link entre um fato histórico e mitológico. Dessa vez, eu vou falar sobre uma lei inusitada, desculpa, que é utilizada pelos advogados, alguns até hoje, e uma narrativa histórica que aconteceu com um famoso escritor da Academia Brasileira de Letras aqui no Rio de Janeiro, que era o Euclides da Cunha. Para quem não conhece a história, vai conhecer agora. Então vamos lá. Qual é a leizinha inusitada que eu vou citar? É a lei da honra, né? Ou seja, o que é essa lei da honra, né? Ela é uma lei criada nas ordenações filipinas, lá na época de Brasil colônia, onde Portugal ainda imperava sobre o Brasil e tudo mais. E existia essa lei da honra, que dizia o seguinte, que o homem que pegasse a mulher em adultério, ele poderia matar tanto a mulher quanto o amante, mas com duas ressalvas. Ele não precisava pegar em flagrante, bastava-se um boato, uma fofoca, que também essa lei autorizava que ele matasse a mulher e o amante. Porém, a segunda ressalva diz o seguinte, que se o homem fosse de uma classe social menos abastarda, um pobre coitado, proletário, colono, etc., e a mulher se envolvesse com alguém de mais posses, e esse homem utilizasse a lei da honra, ele seria banido para a África, porque não valia a lei para ele, só valia para os ricos, tá? Essa lei aí, além de ser totalmente machista, óbvio, na época tudo era um machismo muito grande, a mulher era servil, né? A mulher só servia para casar e ter filho, cuidar da casa, a mulher era propriedade do marido, esse era o termo correto, né? Além das fazendas e das posses, a mulher também era propriedade do senhor feudal. Senhor feudal não, gente, já retrocedia aí muitos anos. Ela também era propriedade do senhor colonial, na época aqui do Brasil colônia. Então, como ela era propriedade dele, qualquer coisa que ferisse a sua honra, ele poderia ir de encontro a ela. Por isso também existiam os conventos, né, onde a mulher também era mandada quando o homem tinha uma suspeita de um adultério, ou quando a mulher não fazia aquilo que ele queria, ele pegava e internava essa mulher nesses conventos. Esse era o nosso Brasil colônia, onde 99,9% das mulheres não tinha voz, não tinha instrução, não tinha absolutamente nada. Ela só tinha o direito de obedecer, tá? Isso, Brasil colônia. O fato que nós vamos contar hoje sobre a tragédia da Piedade, a morte de Euclides da Cunha, aconteceu já na virada do século. Logo no iniciozinho da virada do século, já no Brasil República, né? Que se deu em 1889. Então, esse fato aconteceu em 1909, mais precisamente no dia 15 de agosto de 1909. Euclides da Cunha conheceu Ana Emília, filha do general Solano, que foi um dos grandes idealizadores e que fizeram lá a Revolução
para a instauração da República no Brasil. E Euclides da Cunha, militar, na época, né, aspirante, ele participava das reuniões republicanas na casa do Marechal Solon. E numa dessas reuniões ele conheceu a Ana Emília. E até deixou um bilhetinho bonitinho para ela em uma das vezes. Eu peguei aqui uma colinha, né? Porque não dá para lembrar tudo. Ele deixou para ela um bilhetinho assim: entrei aqui com a imagem da República e parto com a sua imagem. Bom, como é que aconteceu essa história aí? Eu vou resumir um pouquinho dessa história do Euclides da Cunha, Dilermano e o jogador de futebol, o zagueiro Dinorá, que era irmão de Dilermano. A dona Ana Emília, depois que se casou, perdão, com Euclides da Cunha, no ano de 1890, eles se casaram em 10 de setembro de 1890. Gente, tô com cola mesmo, porque é muita informação. Eles se casaram nessa data, tá? E passaram a ter ali o famoso relacionamento conjugal da época, 1890 e tal. Euclides da Cunha, como militar, ele participou de várias incursões. Ele participou da Revolta dos Canudos, ele participou de outras incursões militares, inclusive em uma incursão na qual ele teve que sair do Rio de Janeiro e ir lá para a Amazônia para poder fazer o mapeamento do país ali, a fronteira, né, entre os países vizinhos. E esse tempo levou mais ou menos um ano e 8 meses, mais ou menos por aí. E nesse interim, dona Ana Emília me conhece Dilermano. Por volta... ele tinha mais ou menos 17 anos a menos do que ela, tá? E ela se encantou e se apaixonou por Dilermano. Quando Euclides retorna para o Rio de Janeiro, ele encontra a dona Ana grávida de Dilermano. Eu não vou fazer especulações, eu vi alguns livros, eu vi algumas reportagens, eu vi alguns vídeos. Você tem a família dos Assis, né, que é Dilermano de Assis, falando a favor do Dilermano. Você tem a família que ficou do Euclides da Cunha, falando a favor do Euclides da Cunha. Você tem muita documentação na Biblioteca Nacional. Você tem o processo ali que foi instaurado por conta da morte do Euclides da Cunha. E cada um tem um contraponto, cada um tem um contrassenso com relação à história desse filho que ela estava esperando, né? A família da Assis, do Dilermano, diz que o Euclides trancou a Ana num quarto por 7 dias e a impediu de amamentar a criança. A família do Euclides diz que isso não aconteceu e com documentação primária ali da certidão de óbito da criança, com a certidão lá da onde a criança está enterrada, né? Porque ela sobreviveu só por 8 dias. E tem também, dentro do processo judicial que foi instaurado depois da morte do Euclides, uma narrativa da própria dona Ana dizendo que ela tomou durante a gestação, porque casada, né? Vamos lá, pessoa casada no início do século, grávida do amante 17 anos mais novo, que ela tomou remédios abortivos. E o laudo médico diz que a criança nasceu com debilidades congênitas e por isso que ele morreu. Então, assim, eu não vou dizer nem que um tá certo, nem que o outro tá certo. Cada um ali tem a sua verdade. Inclusive, a família
do Assis diz que num livro que foi publicado, eu não vou lembrar agora o ano, mas contando a narrativa da Ana de Assis, que a criança foi enterrada no quintal de casa, que tem lá no registro do cemitério o enterro da criança. Então, cada um faz aí a sua avaliação se quiser. Eu já fiz as minhas pesquisas, eu tenho a minha opinião e eu não vou tecê-la, tá? A respeito disso, porque eu acho que é uma coisa muito individual, ok? Agora aos fatos, vamos aos fatos. Utilizando dessa lei da honra, o que fez Euclides da Cunha? Euclides da Cunha já tinha registrado um outro filho, porque esse que nasceu, ele registrou em nome dele, tá? Tem lá o registro do enterro e tudo mais. O Dilermano não registrou essa criança, não. Quem registrou foi o Euclides. E eles permaneceram casados, a Ana e o Euclides, por mais 3 anos. E nesses 3 anos, ela teve um outro filho do Dilermano. Então, no período em que ela ficou casada com Euclides, ela teve 3 filhos. Que seria o Euclides Júnior, né, o Quidinho, que foi esse bebê que morreu 8 dias depois do parto, segundo os médicos, né, por deficiência congênita, né? E o terceiro, que o Euclides chamava de milharal no meio do cafezal. Era um milho, uma espiga de milho no meio do cafezal, uma coisa assim do gênero, porque o menino era extremamente louro, parecidíssimo com o Dilermano. E a família do Euclides já não puxava por esse lado, né? Já era uma família mais miscigenada, já tinha a pele mais morena. E um belo de um dia, Euclides resolveu, cansou, né? Vamos botar dessa forma, ele cansou dessas traições, dessas mentiras, porque ela saía de casa, dizia que ia pra mãe, e na verdade estava com amante, e etc. E ele acabou descobrindo aonde o tal do Dilermano morava, que era no bairro da Piedade, ainda na Estrada Real, né, lá em Piedade. Hoje eu acho que é a Helder Câmara, não tenho certeza. Descobriu onde foi morar, onde o Dilermano morava, e passou na casa de um primo, pegou uma arma e se dirigiu à casa do Dilermano. Só que Dilermano também era do exército e ele era, segundo conta, né, toda a documentação, ele era campeão de tiro. Uns dizem que o Euclides invadiu a casa, mas na perícia e ali nos autos do inquérito diz que na verdade o Dinorá abriu a porta, ele entrou, na verdade ele arrombou, foi a porta do quarto onde pegou em flagra ali a mulher com o amante. E ele deferiu 4 tiros no Dilermano e 2 tiros no Dinorá. Um tiro acertou o Dinorá na manga, né, do casaca, da casaca, e o outro tiro acertou ele nas costas, mas veio parar aqui no omoplata. E já indo embora, segundo constam os autos, tá? Porque a história que a família lá do Dilermano conta outra história. O Euclides já indo embora, Dilermano, mesmo tendo tomado alguns tiros, mas não foram tiros assim fatais, né? Ele pegou a arma, conseguiu pegar a arma, foi atrás de Euclides da Cunha e Euclides da Cunha foi alvejado. Ele já caiu morto com um tiro nas costas, já do lado de fora da casa do Dilermano, ali na entrada da casa. Gente, o que eu quero dizer com... Por que eu quis trazer essa história, assim, meio que pensada,
contada muito en passant, sem muitos detalhes, porque primeiro existe uma rixa aí familiar de um lado e de outro. Tempos depois a Ana se separa, na verdade viúva, se casa com Dilermano, tem mais alguns filhos. O Quidinho, filho do Euclides, vai atrás também em busca de honrar a morte do pai, tenta matar o Dilermano. O Dilermano não morre, ele toma alguns tiros, mas de raspão também. Isso num cartório no Rio de Janeiro. E segundo os autos também constam que ele estava saindo do cartório e virou e atirou pelas costas do Quidinho, que deu um tiro na cabeça dele, né? Então, o que eu tô falando aqui é o que consta nos autos. Existe também uma especulação que os autos do processo da execução do Quidinho sumiram da Biblioteca Nacional. Isso é o que conta a família do Euclides da Cunha. Eu não parei para procurar na Biblioteca Nacional, nem em lugar nenhum, os autos de processo nenhum, porque primeiro eram escritos à mão, tá? Eu ia levar horas e horas para poder tentar entender a caligrafia, porque era muito difícil. Eu vi entrevistas tanto da parte Assis quanto da parte Euclides da Cunha, tá? Dilermano casou-se com a Ana, que passou a se chamar Ana Assis, e depois se separou e se casou com outra mulher e teve outros filhos, enfim. Agora, voltando, por que eu trouxe isso à tona? Essa lei aí da honra, que alguns advogados ainda tentam utilizar dela hoje para justificar alguns homicídios, alguns feminicídios. Vamos usar o termo correto, né? Eu não estou aqui para fazer militância de nada, mas o termo correto hoje utilizado é feminicídio. E alguns advogados ainda tentam colocar a mulher como culpada. Não que a Ana Assis não tivesse ali uma parcelinha de culpa no que aconteceu. Seria mais fácil ela ter se separado, mas naquela época não tinha lei do divórcio e ela manteve um caso extraconjugal. E a mulher ainda em 1900 e pouquinho ainda era uma mulher submissa ao homem. Então você tem vários pormenores que você não pode... eu não posso vir aqui e falar assim, a Ana Assis ou a Ana da Cunha era culpada, vou vir aqui, vou escrachar, vou detonar a figura da pessoa, né? Ninguém manda no coração de ninguém. Só que hoje nós temos leis que nos permitem. Eu não quero mais esse casamento, eu não tô mais feliz aqui dentro, eu gosto de outra pessoa, eu vou lá, me separo e ponto, e acabou. Só que ainda existem algumas pessoas que vão tentar correr atrás porque se acham no direito, porque é a minha mulher, porque é o meu marido, porque esse negócio de posse, né? Essa história de você é casado comigo e eu tenho posse plena de você. Isso não existe. Eu tenho posse plena de mim, eu sou casada, meu marido tem a posse plena dele. Nós somos hoje felizes. No dia que nós não formos mais felizes, a gente vai cada um para um canto, né? E espero eu, acredito muito no meu marido, na honra nele, na ética dele, é uma pessoa excepcional, né? Mas é o que a gente não vê hoje. Você vê a mulher que não quer mais o homem, seja no namoro ou seja num casamento, e você vê aí a tal lei da honra. Vamos usar a lei da honra. Ainda estamos lá no período colonial. A gente não conseguiu progredir em nada com relação a isso. O pertencimento da mulher com relação ao homem. Não que casos contrários não ocorram, mas é menos, né? Mulheres que matam homens por conta de crimes passionais ainda é assim um percentual muito menor do que o inverso.
Porque o homem ainda tem aquela cultura de pertencimento, né? A mulher pertence ao homem. E eu trouxe esse caso e trouxe essa lei que, assim, hoje existe um projeto na Câmara tentando derrubar completamente essa lei, porque ainda existem advogados que utilizam dessa lei para tentar salvar, tirar a responsabilidade do executor e tudo mais. E o que aconteceu nessa tragédia da Piedade? Nós perdemos um grande escritor, um grande jogador de futebol, que poderia ter sido o Dinorá, zagueiro do Botafogo, né? Que na verdade, com o passar do tempo, ele foi perdendo a mobilidade e se suicidou. Ele não morreu em decorrência do tiro. Tanto é que 4 dias depois do ocorrido, ele estava em campo jogando contra o Fluminense. E nós já tivemos tragédias. Você foi tentar ali honrar, né, um caso extraconjugal e você morreu. E posteriormente a isso, alguns anos depois, o filho de Euclides da Cunha foi tentar honrar a morte do pai e também morreu, né? E no final das contas, o cara que era o amante, que matou o Euclides, que matou o Quidinho, foi absolvido e ficou livre, né? Ele, no primeiro julgamento, não teve julgamento militar, no segundo teve, não foi unânime, que nem dizem, tá? Isso daí não é verdade. Ele ganhou a liberdade por voto de Minerva, no primeiro caso, do Euclides da Cunha. No segundo caso, eu não me inteirei, porque como eu já procurei, dizem que esse processo sumiu dos arquivos, né? Não sei porquê. Eu posso até depois procurar e trazer aqui para vocês. E é um recado. Esse vídeo é mais do que um recado, né? Vamos abrir os olhos e esquecer essa história de pertencimento. Ninguém pertence a ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Você é dono da sua vontade. Você é dono do seu coração. O que é errado é fazer as coisas por trás. É errado trair. E a traição não é só uma traição de homem, mulher, de corpo, de sexo, nem nada do gênero. Você tem N mil tipos de traição. Você pode trair a pessoa com gestos, com palavras, tá? Então não vale a pena, gente, não vale a pena. Eu trouxe esse caso que foi uma baita tragédia, perdemos um grande escritor, repito e recoloco. Se vocês não conhecem a história de Euclides da Cunha, vão conhecer. Se vocês nunca leram Os Sertões, eu indico, peguem para ler, tá? E eu deixo aqui essa reflexão, tanto para os meninos do canal quanto para as meninas do canal. Vale a pena? Você mancharia a sua pessoa com um assassinato por conta de uma outra pessoa, de uma traição, de um chifre? Ou você seguiria em frente e viveria feliz, encontraria um novo amor? Eu deixo o vídeo aqui com essa reflexão para vocês, tá bom? Essa semana a gente vai ter mais vídeos. Eu ainda tô pensando aqui de quem eu vou falar, qual mistura que eu vou fazer entre história que aconteceu e fato histórico, porque isso, ó, tem de montão, tá bom, gente? Então eu desejo uma excelente noite para vocês, um excelente começo de semana. Vou trazer a minha vacina, essa semana vai sair com a graça de Deus. Sou a favor da vacina, vou me vacinar na quinta-feira, no dia 1º. Vou fazer um videozinho super rápido, vacinando, morrendo de medo e vocês rindo de mim, com certeza. Porque sim, eu tenho medo de agulha, não tenho vergonha de dizer. E deixo aqui para vocês essa reflexão. Vale a pena você matar ou morrer por isso?